Boa noite a todos, meu nome é Fernando. Esse vídeo trata de um estudo realizado para a atividade 5 da unidade 4 da disciplina de Estruturas em Concretos Especiais da Faculdade Unileia para o curso de pós-graduação em Engenharia de Estruturas em Concreto. O trabalho foi dividido nos seguintes tópicos: introdução, o concreto de alto desempenho, o concreto autoadensável e o método de dosagem Okamura. Introdução. O concreto é largamente utilizado no mundo moderno. A resistência, versatilidade e compatibilidade estrutural com o aço colocaram esse material no topo de preferências na indústria da construção civil, possibilitando a diversificação de inúmeros projetos de engenharia. A manutenção das estruturas de concreto é essencial para a preservação das condições estruturais dos elementos, bem como da estabilidade e segurança das edificações. A despeito dessa necessidade, torna-se inevitável a procura de novas tecnologias e padrões de concreto que possam oferecer funcionalidade e resistência para as construções, com características técnicas consistentes com os padrões esperados de durabilidade e segurança. E é nesse contexto que surge o concreto de alto desempenho, o CAD. O CAD possui propriedades de resistência e durabilidade superiores às dos concretos comuns. A resistência pode chegar de 50 MPa a 100 MPa. Essa propriedade é obtida pela redução na relação água ao cimento da mistura e aplicação de aditivos minerais. Algumas características físico-químicas do concreto são trabalhabilidade, estética, acabamento, integridade, maior durabilidade, elevada resistência mecânica, maior vida útil, alta resistência à compressão, baixa porosidade e permeabilidade, menor consumo de água, cimento e agregados. Vantagens na utilização do CAD: redução na dimensão de pilares de altos edifícios, redução do peso próprio das estruturas, redução de carga nas fundações, redução na taxa de armaduras dos pilares, maior rapidez na desforma, melhor acabamento em peças pré-moldadas, redução de custos pela diminuição da dimensão dos elementos estruturais, aumento da área útil de estacionamentos ou de vãos, redução do volume de concreto. Composição do CAD. A mistura geralmente compreende alto teor de cimento, baixa relação água-cimento, utilização de aditivos químicos como os plastificantes e adições minerais. A granulometria influencia as propriedades do CAD no estado fresco e endurecido. Menor concentração de agregados miúdos e maior de graúdos tendem a resultar em menor consumo de pasta, com economia e resistência. Entretanto, esse ganho tem a contrapartida de perda na trabalhabilidade, o que exige maior energia de compactação. O CAD é composto, portanto, de água, cuja dosagem deve ser controlada. Os cimentos utilizados são o de alta resistência. Os agregados graúdos devem ter de 1.000 a 1.500 kg por metro cúbico e os miúdos de 420 a 750. Aditivos químicos são utilizados como plastificantes e bases químicas que evitam as perdas de abatimento. E as adições minerais do tipo silicativa, cinzas volantes e pozzolanas. Aplicações: estruturas especiais, como pontes e obras de arte, pilares de edificações pela redução de área e volume, grandes empreendimentos, estruturas com cargas ou tensões de compressão elevadas, ambientes agressivos como atmosfera salina, academias com piscinas, indústrias químicas, construção de elementos esbeltos, estruturas com amplos vão livres, peças estruturais pré-fabricadas, pisos e pavimentos e recuperação estrutural. No Brasil, um exemplo é o edifício E-Tower, com 162 metros de altura em São Paulo. Esse edifício atingiu a resistência à compressão de 125 megapascal e é uma referência para estudos no país. O concreto autoadensável. Características: o CAA tem a propriedade de fácil fluência nas formas sob a ação do seu próprio peso, dispensando o adensamento. Preenche todos os vazios de forma consistente, reduzindo a utilização de mão de obra. Uma das suas características operacionais marcante é a versatilidade, que permite a concretagem em regiões densamente armadas. Algumas características físicas são facilidade de aplicação, aumento da velocidade de execução, redução do número de trabalhadores e equipamentos, sem necessidade de adensamento, elevada fluidez e estabilidade da mistura, habilidade de preenchimento dos espaços, habilitação de passagem por restrições, resistência à segregação. Vantagem na utilização do CAA. Utiliza os mesmos veículos e formas do concreto convencional, utiliza as mesmas técnicas de bombeamento e cura do concreto, alta versatilidade, estabilidade e fluidez, proporciona construções mais sustentáveis, redução de desperdícios,
aumento da segurança no canteiro de obras, evita a poluição sonora, pois dispensa o uso de vibradores, reduz o consumo de energia elétrica e diminui o número de acidentes do trabalho no canteiro. Desvantagens na utilização do concreto autoadensável. Desconhecimento da técnica de produção, pois esse tipo de concreto exige materiais de alta qualidade, custo mais elevado, dificuldades operacionais em superfícies inclinadas ou desniveladas, especialização da mão de obra. Composição do concreto autoadensável. A água, que também deve ser dosada e controlada, cimentos finos e capacidade de absorção do dispersante são preferíveis. Os agregados devem ter diâmetro máximo de 10 milímetros. Os graúdos de forma regular podem ser de qualquer natureza. E, quanto aos miúdos, as areias de britagem de pedras são desaconselhadas. Adições de filler calcário, como pó de pedra, dolomito ou granito, cinza volante, que possui boas propriedades pozolânicas, e silicativa, que facilita a resistência à segregação. Os aditivos do tipo superplastificantes, que possuem boa trabalhabilidade, e promotores de viscosidade, que melhoram a resistência à segregação. Aplicações do concreto autoadensável. Estruturas com altas taxas de armaduras, estruturas pré-moldadas, acabamento em concreto aparente, obras arquitetônicas e paredes de concreto, rampas e calçadas que exigem excelente nivelamento, reservatórios sem juntas frias, estações de tratamento de água e esgoto, revestimentos de túneis, lajes nervuradas. O projeto pioneiro aconteceu em 1997 com a construção da ponte Akashi Kaikyo, no Japão. Ela é considerada uma obra-prima de engenharia com 4.000 metros de comprimento e quase 2.000 metros de vão central, ligando as ilhas de Awawi e Kobe, bastante conhecidas pelos abalos sísmicos que ocorrem constantemente na região. Vamos falar sobre o método de dosagem Okamura. O método de dosagem Okamura foi desenvolvido em 1995 e prescreve os seguintes requisitos: quantidade limitada de agregados, relação de água-cimento baixa, altas dosagens de aditivos superplastificantes. O método limita a quantidade do agregado graúdo em 50% do volume total de concreto e o agregado miúdo em 40%. O fator água-cimento é limitado entre 0,9 e 1 em volume. A dosagem de aditivos é feita de forma experimental até se atingir características aceitáveis. Na figura abaixo é representado o método Okamura. Okamura indica ensaios para verificação da viscosidade e deformabilidade do CAA. Estes ensaios são caixa em funil V e slump flow. A dosagem de superplastificantes materiais finos e a relação água materiais finos são determinados por testes em argamassa, teste de espalhamento e funil V em escala reduzida. A adensibilidade, então, é testada em ensaios do tipo U-Box, espalhamento, funil V, para possíveis ajustes do superplastificante. Aqui temos algumas referências. Muito obrigado.